A violência doméstica é crescente no Brasil. Isso é uma verdade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui na 204 Sul, com a doutora Adriana Romana, que é a delegada-chefe. Muito obrigado pelo seu tempo. E eu queria fazer a primeira pergunta para a senhora. É realmente crescente esse número, não só pela estatística, mas também por conta que as mulheres hoje ficam mais à vontade e têm um endereço aonde possam buscar ajuda? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, me sinto muito lisonjeada e é uma honra estar participando e a gente falar desse assunto tão importante. Então, a gente tem essa pergunta muito importante, por quê? A questão do aumento dos dados estatísticos não significa que a violência doméstica está aumentando. Isso pode ser um dado de revelação, né? De que mais mulheres estão acreditando no nosso sistema, né, de justiça, no nosso sistema policial, nos demais órgãos aí da rede que oferece serviços para ajudar essa mulher a sair da situação de violência e estão, de fato, procurando ajuda, se conscientizando da sua situação de violência. Doutora Adriana, como é que a gente, vamos começar do beabá, como é que a gente consegue identificar o que já é uma convivência abusiva? Quais são as principais características, os casos que puxou aqui, puxou ali, puxou e daqui a pouco está ali? Como é que se dá esse início? Como é que a mulher pode começar a identificar que ela está tendo algum problema? Olha só, a gente tem uma situação que ela é muito evidente do início da situação de violência num contexto mais complexo. E qual é essa situação? É quando começa um controle excessivo sobre a vida daquela mulher, né? Então, o parceiro, sob o manto da proteção, né, do cuidado, ele começa a controlar com quem ela sai, a roupa que ela veste, com quem que ela vai na academia. Então, ele vai tolhindo toda a liberdade dela. Né? Às vezes afasta ela de amigos, de familiares, e aquela mulher vai ficando isolada, num contexto de isolamento mesmo, e vivendo única e exclusivamente para o seu parceiro. Então, essa relação, ela não é uma relação saudável, porque primeiro que ela não está num pé de igualdade. Um está controlando a vida do outro. Então, quando eu começar a perceber que há essa situação de controle, acenda a luzinha, tenta... nem todos os relacionamentos vão acabar por isso, mas é importante estar consciente de que isso é um relacionamento abusivo e que você precisa ter ações para mudar esse cenário para que não evolua para violências mais graves. Bom, e partindo para essa evolução, a mulher entendeu que ela está sendo muito controlada, mas ela não faz nada, ela não conversa, ela não propõe uma terapia, porque às vezes não tem condições de ter acesso a essa terapia, ela simplesmente vai deixando até por uma questão, às vezes, financeira, às vezes de acomodação, às vezes de eu vou sair daqui e vou para uma outra situação que tende ou talvez seja equivalente. Como é que evolui isso aí? Nós passamos de um estágio de controle, passamos para que estágio? Qual é o mais corriqueiro nessa alavancada de proteção? Olha só, iniciado esse processo, que muitas vezes acontece, a gente acha que é só quando já é um casamento, quando já está convivendo muito tempo, maritalmente, não. Às vezes essa situação de controle, de relacionamento abusivo, ele já começa logo no namoro, entre adolescentes até. Pessoas jovens, né? A gente tem pessoas jovens aqui que chegam à delegacia já numa situação de violência e que já estavam vivendo um relacionamento abusivo. Então me permite, sim, então observe você que na adolescência, no namoro, já é possível você identificar esse comportamento fora da curva normal, sob o manto da proteção, sob o manto do controle, sob o manto do que é minha,
É esse a colocação? A relação que se tem nesses relacionamentos abusivos é uma relação de posse, de propriedade mesmo, né? Então, a mulher ela é objetificada nessas relações, porque ela é tratada como objeto do meu desejo. Enquanto ela estiver fazendo as coisas que eu quero que ela faça, que ela me atenda às minhas necessidades, à minha felicidade, o meu bem-estar, ok. Quando ela começa a se rebelar, ela começa a sofrer consequências, né? E a gente tem uma situação em que as mulheres são punidas nas relações, que é muito... não se fala muito, que é o silêncio. Né? Aquele silêncio que fica uma semana sem conversar com a pessoa, sem dar atenção, como se fosse uma forma de manipulação, né? Manipulação mesmo. Olha, você não fez o que eu pedi, você não está atendendo as minhas demandas, então eu vou te isolar, até de mim mesmo, né? Então, aquela mulher já está isolada da família, dos amigos, sozinha. E aí a gente vai entrar no outro cenário que se começa a desenvolver e que traz dano emocional, que é a violência psicológica. Então, a violência psicológica nasce dessa relação, né, de controle, de abusividade, de xingamentos, de diminuição da autoestima. Então, a violência psicológica é o próximo passo. E que vem junto com os outros crimes. Aí vem a ameaça, vem a perseguição. Tem vários... São várias ações que acontecem continuamente e uma junto com a outra e que faz essa mulher estar sob o controle desse indivíduo e às vezes muito sem forças para poder procurar ajuda, sem ter condições financeiras de procurar essa ajuda. E aí vem a dependência econômica junto com esse cenário de dependência emocional. Então, assim, é muito multifatorial, né? É multidisciplinar. Então, a abordagem para enfrentar a violência doméstica também precisa ter esse viés. E essa violência, ela se dá mais em alguma faixa socioeconômica ou isso é diluída em toda a base da população? Ou seja, se eu pudesse dizer, não, acontece mais ali, acontece mais acolá, como é que a gente trataria isso? Olha, a violência doméstica e familiar, ela não escolhe classe social, ela não escolhe nível educacional, ela não escolhe local de residência. Então, assim, ela está pulverizada mesmo em toda a sociedade. É claro que em cada região, em cada local, talvez você tenha um público diferente, violências diferentes, né? Mas não deixam de ser violência doméstica. Porque a violência doméstica não é só agressão física, né? Então a gente tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a tortura, né? Nós já tivemos situações aqui de mulheres que sofreram, o dano emocional é tão grande, o controle é tão grande que há uma tortura psicológica mesmo. Então, são vários crimes que ocorrem e em cada nível social, em cada região, vamos dizer que no Distrito Federal nós temos algumas particularidades, né? Que ocorrem mais, por exemplo, né? Na periferia, a gente tem um cenário em que a violência física ela é mais evidente. Mas isso não significa que ela não ocorra também numa classe social mais abastada. E a gente também tem um outro cenário, uma outra questão. As mulheres da periferia, elas tendem a denunciar mais. Elas procuram mais a ajuda do Estado porque elas não têm rede de apoio, não têm acesso a determinados serviços. Então, a delegacia de polícia acaba sendo a porta de entrada para vários outros serviços, às vezes até serviço de saúde. Entendi. E aí, quando você está numa classe mais abastada, aquela mulher ela já está dentro de uma situação social mais confortável do ponto de vista de acesso a determinados serviços. Ela tem acesso ao psiquiatra, acesso a um psicólogo, ela tem uma rede de apoio, ela trabalha. Então, ela está numa situação social diferente. E aí, isso, às vezes, é um inibidor para denunciar a violência. Porque essa mulher já tem vergonha, já tem... São outros valores que ela busca preservar para manter a sua condição como mulher, muitas vezes, dentro do núcleo familiar. Agora, já que a gente não tem uma
regionalização disso, nem uma classe social, mas a mulher, quanto mais independente financeira ela é, a tendência é que ela consiga enfrentar isso de uma forma mais efetiva. Me refiro a... tem pessoas e pessoas, cada um reage de uma forma diferente. Mas se eu tenho a minha renda, se eu tenho o meu trabalho, se eu tenho meus amigos de trabalho, se eu tenho a tendência do enfrentamento da mulher, nesses casos, ela é mais presente, essa... Olha, depende muito, porque cada caso é um caso. Quando a gente fala de violência doméstica, nós temos... cada mulher é uma mulher, cada mulher é um universo e cada uma vai ter um tipo de necessidade diferente da outra, né? Uhum. Nós temos casos de mulheres, sim, que são independentes financeiramente e conseguem fazer disso uma ferramenta para poder ajudá-la a sair do ciclo da violência. E nós temos mulheres que têm essa ferramenta econômica e não conseguem da mesma forma. Entendi. Então, é complexo, a gente não tem uma fórmula mágica. Então, essa mulher que às vezes é a que mantém a família, né? A responsável financeira pela casa e continua com o agressor, os fatores que a colocam nessa condição são outros do que a dependência econômica. E voltando especificamente aqui para a DEAN 1, a gente tem hoje uma faixa etária, então, que a gente podia dizer que teríamos se eu pegasse uma estatística de pessoas que procuram, elas estariam dentro de uma faixa etária? Não, nós temos vítimas aqui de todas as idades. Sim. Né? A prevalência maior... a prevalência maior do nosso público aqui é entre 25 e 45, 50 anos. Né? Estaria dentro dessa faixa etária. Mas nós também temos vítimas adolescentes, menores de idade, que às vezes já estão com famílias compostas, né? E nós temos também uma violência que ocorre, que é intrafamiliar, que também entra dentro do contexto da violência contra a mulher, por ser uma violência de gênero, que são as questões de abuso sexual contra meninas, né, e adolescentes. Então, esse público também a gente tem... aqui não é tão grande quanto em outras delegacias, mas a gente acaba tendo essas ocorrências também. Temos mulheres idosas e cada uma tem um perfil, acaba carregando um tipo de violência, né? Então, a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, como um todo, não é? Então, isso vai da questão do relacionamento, mas também da abusividade, seja ela de que aspecto for. Muito bem, nós vamos dar um break aqui na nossa entrevista, mas nós voltamos já já. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Chamar a atenção, você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem.
agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás, como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. O outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Voltamos com a doutora Adriana Romana, ela que é delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui na 204 Sul. Doutora, de posse de todas essas informações que a gente tem, como é que o Estado hoje age para o atendimento? Qual é a porta de entrada e quais são os mecanismos e programas? Vamos explorar um pouco isso, do que está à disposição dessa mulher para enfrentar essa questão dos desafios com referência à violência contra a mulher. Sim. A principal porta de entrada para o sistema de justiça é a delegacia de polícia, né? Então, ela pode procurar uma das duas delegacias especializadas, ou as delegacias de bairro, ou também fazer esse registro desse fato pela delegacia eletrônica. E ela também vai ter acesso ao sistema de justiça a partir desses registros. E quando eu falo isso, o que significa esse acesso? Significa proteção. Né? Então, quando a mulher ela solicita uma medida protetiva de urgência, a gente vai ter os outros órgãos do sistema de justiça que vão atuar para garantir essa proteção. Fora do sistema... Por exemplo, me desculpe. Sim. Por exemplo, a primeira pergunta, só disse que podia fazer isso online. Sim. Qual é o site que a gente entra? Que aí eu deixo aqui esse site disponível para você que está... Olha, é o site da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, o do Maria da Penha Online. Né? Maria da Penha Online, o Distrito Federal. Quando a mulher for fazer esse registro pela delegacia eletrônica, ela necessariamente precisa acessar o ícone da Maria da Penha Online, para que ela tenha acesso ao formulário das medidas protetivas de urgência e ao formulário nacional de avaliação de risco, que são dois documentos muito importantes que vão levar até o juiz as informações de histórico de vida dela e para a concessão da medida que ela está solicitando. Então, tudo isso ela pode fazer pela delegacia eletrônica ou pode fazer presencialmente numa delegacia de bairro ou nas DEANs. Tá? Muito bem. Partindo desse registro, ela poderá, né, ser encaminhada, se assim ela desejar, para os demais órgãos da rede para o atendimento multidisciplinar. Então, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem um atendimento psicossocial e faz os demais encaminhamentos para os centros de referência, né, o CREAS, o CRAS, que vão trabalhar com a questão socioeconômica dessa mulher, verificar o que ela está precisando para poder prosseguir no seu intento, né, de se livrar de um ciclo da violência. Às vezes ela vai precisar do aluguel social, ela vai precisar do Bolsa Família, enfim. Isso vai ser providenciado através desse centro de assistência. Nós temos também o Direito Delas, que é um programa da Secretaria de Justiça e que faz um acompanhamento psicológico dessas vítimas, jurídico, também voltado à violência doméstica e familiar, muito importante, é um braço, né, para as mulheres que não têm acesso, não têm condições financeiras de pagar por esse serviço. Elas têm esse serviço gratuito no Estado e lá não tem questão de renda. Qualquer mulher pode procurar o serviço e é um serviço porta aberta. Isso eu encontro na casa... Na Secretaria de Justiça, que é o programa Direito Delas. Sim, mas como é que eu entro nisso? A pessoa, eu fiz a minha ocorrência, a autoridade policial identificou aonde é que eu me encaixo, aí aqui orienta no sentido dela procurar a casa
esse serviço. A gente dá orientação, mas tanto esses 2 serviços que eu falei, que é da Secretaria de Justiça, o direito delas, como a Casa da Mulher Brasileira, são equipamentos portas abertas. Sim. Ela não precisa do registro policial. Então, é um momento que ela toma ciência desses serviços. Mas ela pode, antes do registro policial, já estar procurando esses serviços também, tá? Que estão disponíveis para fazer esse atendimento multidisciplinar. E na Secretaria de Segurança, nós temos um programa muito importante, que é o Viva Flor. Viva Flor. Viva Flor. É um programa que faz o monitoramento dessas vítimas que já foram, em algum momento, vítimas de violência. Então, são situações mais pontuais, mais graves, né? Situações já de descumprimento de medida protetiva, em que a vítima, ela recebe um dispositivo, é instalado um dispositivo no celular dela para fazer uma comunicação direta com a Secretaria de Segurança, no caso de aproximação, descumprimento, continuidade de crimes, né? De perseguição. E aí, esse acionamento, ele é automático na Secretaria, que vai encaminhar imediatamente aonde essa mulher está, a viatura mais próxima, como prioridade absoluta. Então, a mulher tem que pedir isso através da delegacia? Como é que se dá? Eu sempre tenho preocupação de ver como é que a pessoa tem acesso. Eu estou com esse problema, e aí? Tem isso aí, como é que... O Viva Flor, ele é uma forma de monitoramento da mulher que já está em situação de violência. Então, necessariamente, ela tem uma ocorrência registrada. Essa inclusão no programa, ela pode ser feita através de ordem judicial ou através de um encaminhamento administrativo, que é feito pela Delegacia de Polícia na análise dos requisitos previstos numa portaria conjunta entre a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E o que são esses requisitos? Que seja uma situação grave, né? Porque senão o programa não dá conta de atender todas as ocorrências. Depois a gente pode falar um pouquinho em números, para você ter uma ideia de que isso seria impossível e o programa não iria de fato funcionar. Então, situação mais grave, uma tentativa de feminicídio, um caso de perseguição mais contundente. Quando já há o descumprimento de medida protetiva, também a gente faz esse encaminhamento administrativo. Tá? E aí, a partir desse momento, ela tem esse monitoramento mais pessoal por parte da secretaria. Então, se o agressor, que tem uma medida protetiva, se aproximar dela, ela vai acionar o botão do pânico e ela vai ser atendida prontamente. Então, isso tem salvado vidas desde quando se iniciou esse programa, que já é um programa antigo aí da Secretaria de Segurança, não sei te dizer que ano que foi, mas ele vem evoluindo e aumentando o número de pessoas que são beneficiadas, né, e que têm entrada no programa. E desde que foi implementado, nenhuma mulher foi vítima de feminicídio. Isso é muito importante. Então, quer dizer que as mulheres que efetivamente participam desse programa, até hoje, depois que ele foi implementado, nós não tivemos nenhuma incidência efetiva do feminicídio com essas mulheres. Então, é sinal de que o sinal de pânico realmente funciona. O programa está funcionando, cumprindo a finalidade para que ele foi criado. Né? Assim, para a gente ter uma gestão em relação a números, né? Em 2024, nós tivemos mais de 20 mil ocorrências. No contexto da Lei Maria da Penha aqui no Distrito Federal, né? E hoje nós temos aí no programa cerca de 1.200, 1.300 mulheres atendidas. Então, é um universo, assim, né, que vai sendo recomposto também. Porque a mulher, conforme ela tá, a situação de risco dela não existe mais tão evidente, vai ser substituído por outra que esteja numa situação de risco atual, né? Então, tem essa gestão que é feita pela Secretaria de Segurança. Então, se uma mulher já passou desse estágio do abuso psicológico, já passou para o físico, ela faz uma denúncia, mas ela não pode mais voltar para casa, porque ela sabe que se voltar, ela vai ter problema. É a hora em que entra que estrutura? A casa... Nós temos a casa-abrigo, que ela pode ser encaminhada para a casa-abrigo numa situação de risco de pela morte, própria delegacia. Pela delegacia, né? Todas as delegacias e os órgãos da rede também encaminham, e somente a DEAN 1 e a DEAN 2 que fazem o encaminhamento físico. Porque a casa-abrigo é um local sigiloso para garantir segurança para essas mulheres e para as pessoas que estão ali prestando serviço, né?
Então, é sigiloso e esse sigilo é muito bem cuidado, muito bem trabalhado para quem atua nesse contexto, na prestação desse serviço. E a casa-abrigo é um caminho, outro caminho. Na Casa da Mulher Brasileira, nós temos o alojamento de passagem, que é para 48 horas em que essa mulher estiver em risco, ou não, ou que ela precise de um local até poder verificar o que ela vai fazer, ela pode ir para a Casa da Mulher Brasileira. Isso inclui os filhos? Inclui meninas de qualquer idade e meninos até 12 anos. Isso é uma regra que é da Casa-Abrigo e também se estende ao alojamento de passagem. Então, doutora, o nosso tempo chega ao final e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que, de alguma forma, já estão neste processo, mesmo que inicial. Como é que faz isso? Só as mulheres ou como é que um vizinho que toma conhecimento disso? Eu queria que a senhora deixasse, para arrematar aqui a nossa conversa, esse esclarecimento aí para o nosso público. Olha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é algo que perdura no tempo, né, historicamente. E para a gente, de fato, vencer essa situação de violência, nós precisamos do empenho de todos, né? Mulheres, não aceitem, denunciem, procurem ajuda. E quem tenha conhecimento de que alguma mulher esteja sofrendo algum tipo de violência e que não esteja conseguindo sozinha resolver isso, faça a denúncia. Nós temos os canais de denúncia, 197 da Polícia Civil e o Ligue 180. Tá? Para poder fazer essa denúncia, e nós vamos buscar essa mulher para ver o que está acontecendo e tentar ajudá-la para que ela saia dessa situação de violência. E a violência doméstica, ela é o principal fator de risco para o feminicídio. Então, nós temos um vínculo muito umbilical entre a violência doméstica e o feminicídio. Então, se a gente trabalhar bem aqui, nós não vamos chegar nesse outro lugar. Né? Então, é muito importante que essa denúncia seja feita. E mulheres, não é só a mulher da periferia que morre, tá? Nós temos policiais que já foram vítimas, delegadas de polícia, dentistas, juízas, médicas. Então, são mulheres que tinham educação, tinham um nível educacional alto e nem assim isso foi um escudo para que elas não fossem vítimas desse tipo de violência. Então, é algo que nós precisamos realmente, para mudar esse cenário, toda a sociedade precisa estar engajada e as mulheres precisam estar fortalecidas e compreender que o risco ele é real, né? E nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência. Nós temos que buscar a nossa igualdade. E com essas palavras, com essas dicas, com essas sugestões, com esses esclarecimentos, nós encerramos aqui mais um programa Gino França, esperando você no próximo programa, onde seguramente teremos algo que vai te interessar.